Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco, povo lindo da minha vida. Vamos seguindo o baile aqui então, vamos continuar batendo esse papo legal agora sobre diagrama de classes, ok? E agora eu quero que você pense na seguinte situação. Suponhamos que em uma certa situação você tenha, certo, uma classe A que se relaciona com o quê? Com a multiplicidade de vários com outra classe B, e B se relaciona com ela também, tem uma associação entre as duas, de que vários para vários, muitos para muitos. O que aconteceria nesse exato momento quando você fosse ali se preocupar com o armazenamento desses dados no teu banco de dados orientado a objetos? Me conta. Para pensar, o que aconteceria? Uai, Pacheco, eu teria que ter uma classe que cruzasse as informações, né, entre elas, que armazenasse esses dados, né, aí de informações entre elas. Não deveria ter? Beleza, pense mais ainda. Mesmo que você tenha duas classes com associação de 1 para vários, 0 para vários, e de repente nessa associação você tivesse ali características, informações que precisassem ser armazenadas inerentes à associação, o que você faria? Você também precisaria dessa classe, né? Pois bem, essa classe ela existe e ela tem um nome, é o que a gente chama de classe associativa. Classe associativa, então, é o quê? É produzida justamente quando ocorrem classes com multiplicidade muitos, em todas as extremidades, e são necessárias no caso em que existam atributos relacionados justamente somente à associação, que não podem ser armazenados por nenhuma das classes envolvidas, né? Primeiro exemplo que a gente teria ali seria o quê? Uma associação de pedidos que podem ser feitos de clientes e produtos na tua organização, onde basicamente você tem o quê? O fato de um cliente poder o quê? Pedir diversos produtos e um produto poder o quê? Ser pedido por diversos clientes. Segundo caso, vamos pensar aí na relação que nós temos entre sócio e dependente em um clube, onde você simplesmente precisaria armazenar a data específica em que um dependente virou dependente daquele sócio. Novamente, estamos batendo em cima, você precisaria ter o quê? Uma classe associativa para armazenar isso também. Beleza? Outra característica que nós temos aqui também é a própria dependência, né? Como que funciona essa dependência? Pense na seguinte situação. Quero só que você me diga. Existe como você ter uma ata de reunião sem ter a reunião acontecendo? Sem que uma reunião tivesse acontecido? Inclusive, sem que ela tenha sido registrada em uma base de dados? Cara, não existe como você ter essa ata de reunião. Não é assim que acontece? Então, nesse exato momento, nós dizemos que justamente a sua classe ata, ela tem um grau de dependência gigantesco, considerável, em relação à nossa classe, o quê? Reunião, tá bom? Nesse caso, então, a gente entra com qual característica? A dependência, né? Ela identifica o grau de dependência de uma classe em relação a outra, representada por uma linha tracejada entre duas classes. Então, se tiver essa linha tracejada, é sinal que existe um grau de dependência entre elas, tudo bem? Contendo uma seta que aponta para a classe da qual a classe posicionada na outra extremidade do relacionamento é, então, dependente. Beleza, gente? Joia? Outra característica que a gente tem aqui, que inclusive você tem que levar para a tua prova, diz respeito às portas, joia? E as interfaces, tá? Porta e interface não são a mesma coisa. Porta e interface não são a mesma coisa. E a galera confunde bastante isso nas provas de concurso público. Toma pau nas questões à toa, tá? Por quê? Olha a diferença. Uma porta é basicamente uma característica estrutural que especifica uma interação entre o classificador e seu ambiente, ou entre classificadores e suas partes internas. É basicamente o ponto de comunicação, tá? Que você tem, como por exemplo em uma placa-mãe, você pode ter portas, onde você vai ter então a possibilidade de trabalhar com a sua placa-mãe se comunicando com o processador, sua placa-mãe se comunicando com a memória RAM. Entenderam como? Diferente, gente, de quando a gente trabalha com o conceito aqui, ó, de interface. Porque a sua interface é o meio para descrever os serviços que estão disponíveis de classes específicas, tá bom? São interfaces, inclusive, que nesse exato momento vão influenciar gigantescamente aí
até mesmo nosso pilar do encapsulamento que nós temos na orientação a objetos. Essas interfaces podem ser o que então? Fornecidas, descrevem um serviço implementado por uma classe, representa o conjunto de serviços que a classe oferece a seus clientes, né? E são representadas por um círculo fechado, ligado à classe por uma linha sólida, né? Então aqui, estão vendo aqui? Uma placa-mãe, aí sim eu tenho a interface de coisas que poderão ser consumidas ali na placa-mãe e que eu estou fornecendo, beleza? Requeridas, descrevem os serviços que outras classes devem fornecer a uma determinada classe. E não precisa saber quais classes irão implementar esse tipo de serviço, né? Ela está requerendo, aí eu quero aí que você me forneça um tipo de serviço, eu estou requerendo, entendeu como? Um tipo de serviço? Bacana, então. São representadas por um semicírculo ligado a uma classe por uma linha sólida. Comumente serão encontradas interfaces fornecidas, que serão requeridas de outras, e algumas vezes as classes fornecidas e requeridas poderão ser substituídas pelos relacionamentos de dependência também e realização, né? Sua requerida está aqui embaixo, né? Tá vendo? Ela tem então esse semicírculo aqui sendo trabalhada e sendo apresentado para a gente quando ela requer, quando ela precisa, então que um serviço seja aí disponibilizado por alguma outra classe. Belezura, gente? Tá bom para vocês? Tá legal? Uai, Pacheco, tá belezura, tá legal, tá bacana, né? Aqui um outro exemplo que você teria aí, inclusive até com nomenclaturas, né? Específicas a serem trabalhadas, como por exemplo aqui, a sua placa-mãe, aí fornecendo, então, uma interface para que você conecte com o seu teclado, e ela aí nesse exato momento fazendo o quê? Ela requerendo que você tenha um monitor, né? Tanto que monitor pode ser o quê? Ué, bicho, monitor, você vai trabalhar na tua placa-mãe, você pode conectar qualquer coisa ali, né? O teu monitor pode ser um monitor do computador ali, do teu notebook, pode ser simplesmente um projetor que você está conectando ali e por aí vai, né? Não gera essa obrigatoriedade, beleza? Agora vamos lá. O que acontece? Quando você está especificando, quando você está trabalhando com um ambiente ali de desenvolvimento de software, você tem uma estrutura que nós chamamos de MVC. Joia? É um tipo de arquitetura que a gente vai ter aí para que você consiga implementar um sistema respeitando minimamente 3 camadas que você pode ter no desenvolvimento de uma arquitetura. Basicamente você vai ter ali então um momento em que você tem a sua visão, você tem a view propriamente dito do teu modelo. Essa view basicamente é quem vai fazer então ali para nós a interface, né, gente, propriamente dito, em relação à estrutura da nossa, vamos colocar ali, da nossa aplicação, ok? Você vai ter também o quê? Um modelo, nesse modelo, uma camada intermediária, que basicamente controla, ok? As coisas que vão acontecer entre essa parte externa e o que é efetivamente armazenado. E você tem também essa visão do próprio armazenamento, beleza? Em uma outra visão, você pode também trabalhar com camadas específicas quando você estiver lidando com modelos de desenvolvimento aí de software que trabalhem com aplicações web. Joia? Nesse exato momento, é necessário, então, que eu consiga trabalhar com estereótipos de classes. Basicamente são o quê? São classificadores que eu tenho para as minhas classes, que indicam, então, como essas classes irão se comportar em um certo momento que você estiver efetivamente implementando ali o teu sistema. Bacana? Não é uma aula de arquitetura de software de forma alguma, não é esse meu foco, mas eu tenho que dizer para vocês o que está acontecendo. É o caso, como por exemplo aqui, onde eu estou trabalhando com um projeto navegacional, não é? Um projeto navegacional, por exemplo, eu posso ter o quê? Um estereótipo do tipo server, não é isso que acontece? Uai, é mesmo, né, Pacheco? Pô, um ambiente cliente-servidor, basicamente, né? Eu posso ter, então, um estereótipo de algo que é o servidor, joia? Onde eu tenho aqui, então, o meu estereótipo é representante nessa classe com uma engrenagem. E você tem também um outro estereótipo que pode ser aplicado como estereótipo cliente, né? Aqui, ó, que é quem justamente faz o quê? Consome, então, esses recursos que estão em um servidor. Ficou bem bacana, né? Legalzinho? Aí representada aí, né, por um desenho ali de uma página, tal e tudo mais.
Outro estereótipo que você pode ter nesse tipo de situação seria como, por exemplo, de um formulário, né, que você vai utilizar ali para poder consumir esses recursos. Então você pode ter uma classe que é representada pelo estereótipo de um formulário, onde você vai ter aí o estereótipo form para ele, e ele sendo indicado aí, tá vendo? É um desenho, literalmente, como se fosse um formulário, né, na web, que você tá ali preenchendo. Em uma outra visão, você pode ter justamente estereótipos que são aplicados naquela característica que eu falei para vocês do modelo de implementação de uma arquitetura de 3 camadas ou do modelo MVC básico, onde você pode ter o que então? Olá, o estereótipo boundary. Estereótipo boundary basicamente é o que? Ter o estereótipo boundary, ele é basicamente uma interface externa. Ter o estereótipo boundary, ele é basicamente uma interface externa. Então é alguma coisa que você vai ter na tua view, é alguma coisa que você se comunica externamente, ok? Seu estereótipo control é quando você tem algo na tua camada de controle que é implementado então por uma respectiva classe. E quando você trabalha com teu estereótipo entity, é algo que está o quê? Basicamente sendo persistido na sua base de dados, ok? Essa é a pegada que a gente tem entre a interface banco, que eu estou colocando aqui, o controlador banco e o quê? E a conta comum. Veja que a conta comum é o quê? É simplesmente quem realmente armazena os dados, é quem está persistindo os dados. Mas quando você vai trabalhar com a implementação disso em MVC, em um modelo multicamadas, um modelo de 3 camadas, você tem que saber qual que é a classe que entra onde e como. Beleza? Joia? Bacana. E temos também aqui o termo, né? A nossa definição do que são nossas restrições. Restrições que quem tem gostado de trabalhar com isso aqui, FGV e FCC nos últimos anos, tá? São basicamente quando você está modelando o teu sistema ali do teu banco de dados, informações extras que definem condições a serem validadas. Tá? Simplesmente isso, né? São representadas por textos limitados por chaves, ok? Que você tem ali na estrutura da tua classe e podem ser utilizadas para detalhar requisitos não funcionais, incluindo até mesmo regras de negócio. Bacaninha? Temos então um padrão, que é o nosso OCL. Isso aqui cai em prova, tá? Nosso padrão OCL ele é apresentado como nosso Object Constraint Language. Pode ser utilizado para documentar casos mais complexos de restrição. Belezinha? Onde você vai trabalhar com o quê? Algumas coleções, não é? Como, por exemplo, né, coleções de restrições do tipo unique. Basicamente, você vai ter, então, um elemento da coleção que não pode se repetir. Você tem, então, a tua coleção bag, que basicamente é um mesmo elemento que pode aparecer mais de uma vez. E você tem também a tua coleção sequence of sequence, que representa uma sequência, uma bag aí praticamente ordenada. Bacana? Aí a galera fica naquele negócio, Pachecão, tô modelando esse esquema todo, entendeu? E eu sei que eu tenho um modelo conceitual e tenho um modelo de domínio, porque eu já trabalhei aqui com o Rupi, tu pediu para trabalhar com um projeto de software, pediu para a gente poder chegar aqui afiado, e cara, eu estudei e cheguei aqui afiado mesmo. Então qual é a relação que você tem que ter nesse exato momento, quando você está modelando, quando você está trabalhando, aí com o seu diagrama de classe? O modelo conceitual ele é produzido durante a fase de análise e refere-se ao domínio do problema, enquanto o modelo de domínio refere-se ao domínio da solução. Belezinha? É isso que eu quero que vocês coloquem na tua cabeça. Então o conceitual, ele basicamente é algo a ser trabalhado justamente no entendimento da situação problema que o teu cliente está vivenciando, que uma área negocial está vivenciando. Tudo bem? Enquanto você fala do teu modelo de domínio, está acontecendo o quê? Ele está se referenciando ao domínio da solução. Como que eu vou resolver esse problema? Tanto que o teu modelo conceitual, ele apresenta o quê? Somente as informações que o sistema irá necessitar. Enquanto o modelo de domínio toma o modelo conceitual e detalha questões como métodos, navegabilidade e até mesmo pode inserir novas classes, se isso for considerado necessário. O modelo de domínio só deverá ser desenvolvido na fase de projeto, de design propriamente dito, de um projeto de software, tudo bem? E deve ser modelado junto com o detalhamento dos casos de uso por meio de diagramas de interação, como inclusive o seu de sequência.
é assim que você vai melhorar e vai deixar a sua especificação cabulosa e saber como que você vai intercalando e utilizando cada um dos diagramas que nós temos aqui presentes. Ok? Pessoal, vou dando um tempinho por aqui. Um grande abraço, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo e até já. Tchau!